Quando a gente vai falar de batalha espiritual, é importante a gente entender algumas coisas. Primeira coisa, não existe neutralidade. Quando a gente pensa em batalha espiritual, e a gente vai, quem está na igreja, e a gente vai pensando, não pastor, mas eu não vou me envolver com isso, eu não quero nem saber como funciona, aliás, eu quero até ficar quieto, eu não quero estar envolvido com isso. Eu quero te dizer que não existe esse lugar de neutralidade. Se você serve a Jesus, você é um alvo de Satanás. Se você é um filho de Deus, você vai ser um alvo de Satanás para roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a tua esperança, roubar a tua expectativa, roubar o teu coração. Ele quer sequestrar os teus pensamentos, ele quer sequestrar até mesmo as bênçãos que Deus tem sobre a tua vida, ele quer sequestrar aquilo que Deus quer fazer dentro do teu ministério. Ele é incansável nessa arte de incomodar a gente, ele é incansável nessa manobra de batalha espiritual em nos desestabilizar, tirar a nossa paz, roubar a nossa alegria, então roubar a nossa esperança. Ele é mestre em trazer intriga. O papel dele é fazer intriga entre uns contra os outros, entre o cônjuge, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre o pastor e a ovelha, entre o líder de célula e aquele que está na célula. Ele é mestre em aprontar e querer trazer desorganização para a nossa vida e trazer conflito para a gente, conflito nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente fala dessa questão de batalha espiritual, entenda, não tem neutralidade. Ou você está batalhando, ou você está sendo engodado por Satanás. Então, a gente tem que se posicionar como cristão. Não precisa ter medo dele. A Bíblia diz que a autoridade que Jesus nos deu, e Ele está debaixo dos nossos pés por causa dessa autoridade em Cristo Jesus. Então você não precisa ter medo. Nós temos autoridade para vencer Satanás e as obras. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ele já foi exposto na cruz, mas ele tenta dar um último brado de luta, dizendo que não vai te soltar, que não vai largar, que não vai deixar a tua família em paz. Isso é uma mentira. Mas ele é um inimigo astuto, ardiloso, ele é um predador. O predador, ele fica à espreita esperando quem ele possa tragar. A Bíblia vai dizer isso, que ele anda ao nosso derredor, ou seja, ele é um predador voraz, querendo destruir a tua casa, destruir os teus sonhos, destruir tudo aquilo que se relaciona com o teu nome, porque você é filho de Deus, e você carrega essa semente, você carrega o Espírito Santo de Deus, você carrega a eternidade dentro de você. Então é essa batalha que acontece na nossa mente. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo está se encaminhando para os últimos dias de vida dele, então ele vai falar, eu combati o bom combate, eu fiz aquilo que Deus me chamou, eu plantei igrejas, eu levei o evangelho da salvação, eu levei o evangelho de Jesus Cristo, eu fui apóstolo, não pelos apóstolos, mas apóstolo pelo próprio Jesus, eu fui levantado. Então Paulo aqui, ele vai dizer, eu combati, eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu completei a carreira. Não basta apenas combater o bom combate, não basta apenas completar a carreira, a gente precisa também guardar a fé, para aquele dia. É daí que a gente quer partir, falando um pouquinho sobre a armadura, então o cinto da verdade, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu falei sobre isso aqui na última quarta-feira, mas eu falei rápido, então nós vamos sair aqui a partir da armadura de Deus. A mentira é a base do arsenal do inimigo, ele sempre vai usar a mentira. Lembre-se disso, ele não fala a verdade. No máximo ele vai falar meias verdades. Quando ele vai tentar Jesus em Mateus 4, ele vai usar a própria palavra, que está lá em Deuteronômio 8, Deuteronômio 6, ele vai citar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso que Jesus vai responder para ele, porque ele vai tentar Jesus no que Jesus tinha, diga, necessidade, carência. Jesus estava 40 dias no deserto jejuando. Então Jesus teve fome naquele momento, e ele vai justamente tentar Jesus naquilo que Jesus tinha uma necessidade, uma carência naquele momento, que era a fome. Então ele vai tentar Jesus ali. Você acredita realmente que comigo e com você vai ser diferente? Ele vai nos tentar justamente naquela área que a gente está fragilizado. Então ele é o pai da mentira. João 8,44, ele engana o mundo todo. O Deus desse século, está lá em Coríntios, cegou o entendimento, ele cega o entendimento para que a gente não compreenda. Cingir no sentido de uma consciência livre das mentiras e pecados secretos do passado. Aqui a gente precisa entender
que a vantagem que Satanás leva sobre a tua vida, sobre a minha vida, é quando nós temos ainda pecados secretos, ou seja, aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você se envergonha, aquilo às vezes que te traz até mesmo uma humilhação, mas você não confessou, nem para Deus, mas Deus sabe, mas você não confessou, nem para Deus, nem para ninguém. Então, ele vai trabalhar com esses pecados secretos, e é ali que ele vai aprisionar a tua mente, é ali que ele tenta aprisionar a tua alma, e as tuas emoções naquilo que está em oculto, aquilo que está em segredo, aquilo que não pode ser revelado, aquilo que traz vergonha e dor para você. Confesse toda a verdade, pois o inimigo não terá como vencê-lo, e a verdade dará facilidade da liberdade de movimento para o ataque. Perdão. Você quer estar livre? Para você poder contra-atacar, você tem que andar na verdade. A gente, cristão, nós cristãos, filhos de Deus, nós temos que andar na verdade. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quem é a verdade? Jesus é a verdade. E ele vai continuar em João 14, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a gente precisa andar na verdade, então a gente precisa do cinto da verdade, o cinturão da verdade. Ou seja, não dá para... Pastor, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirona. Nem tem essa palavra mentirona. É só uma mentira grande. Quem gosta da mentira é Satanás. Deus, ele quer que você ande na justiça e na verdade. Depois, a couraça da justiça. O que é essa couraça? Vestindo a couraça da justiça. A couraça vai te proteger os teus órgãos vitais. É isso que o texto vai dizer. As nossas próprias justiças são inúteis. O que acontece? Nós muitas vezes nos sentimos injustiçados. Em todo momento que você se sente injustiçado, você quer procurar o que? A tua própria justiça. Você quer justiça, não é isso? O que acontece? Quando a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, porque a ira vai fazer acender em mim. Por que a ira vem? Porque eu estou vendo um ato de injustiça. Eu vejo alguém cometendo um ato de injustiça contra alguém, contra uma pessoa mais fragilizada, uma pessoa mais fraca. Isso vai gerar no meu coração o quê? Aquilo está sendo uma injustiça. Então a gente vai procurar as nossas próprias justiças, só que a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías que as nossas obras são como trapo de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. É isso que a palavra vai dizer. Então, sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há qualquer defesa contra as acusações de Satanás. O que vai nos proteger? Quando a gente vai viver a santidade e a justiça de Cristo. Então é isso que nós devemos buscar. Busque uma vida de santidade. Uma vida de santidade tem a ver com uma vida de pureza. E essa vida de pureza, ela é adquirida quando a gente se afasta do pecado, a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima da obra de Deus, de estar vivendo debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Isso é uma vida de santidade. Ele é um acusador experiente e muito bem preparado. Sabe qual é o engano? A gente pensa que Satanás é um bobão que está lá no inferno e ele está desconectado com o que está acontecendo. Ele é um acusador experiente e muito bem preparado. Ele não tem pressa para te derrubar. Ele infla o nosso ego, o nosso orgulho, ele enche o nosso coração de orgulho e ele vai dizendo, você é o cara, você é o melhor pregador, você é o melhor pastor, você é o melhor marido, você é o melhor pai, você é o melhor profissional, você é o melhor motorista. E ele vai te inflando, porque quando ele te passar a rasteira, aquele tombo vai ser tão grande que você vai se machucar. E o orgulho vai trazer isso. Então ele é um acusador experiente e bem preparado. Gente, ele conhece mais a Bíblia do que eu e você, pode ter certeza. Ele cita a Bíblia para Jesus. O diabo, ele conhece a palavra de Deus, só que ele não tem essa capacidade de se arrepender. Ele é um promotor cruel, determinado a condenar e com provas sérias, concretas e abundantes contra nós. Quando você pega um quadro de pessoas às vezes endemoniadas, o demônio fala assim, eu não vou sair. Quem já vivenciou isso, já teve essa experiência, já ouviu isso, né? Eu não saio, eu estou aqui desde o ventre, ele é meu, ela é minha, a casa toda deles é meu, foi consagrada a mim, eu não vou sair. É isso que ele vai usar provas contra a gente, ele vai dizer que a gente fez um pacto, ou que aquela pessoa fez uma aliança, que convidou ele para estar ali naquele lugar, que deu uma autorização para ele estar ali. E às vezes pode até ser verdade, mas no sangue de Jesus ele tem que sair. Em nome de Jesus, saia, bata em retirada, saia da minha presença. Ele vai sair da presença da gente, não por causa de você, por causa de mim, ele vai sair por causa do sangue de Jesus. Mas a couraça
vai nos proteger. Então aqui quando a gente vai falando da armadura de Deus, a gente está falando de proteção para a gente, para a nossa vida. As botas, as botas do Evangelho da Paz, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O estado de prontidão é um regime de sobreaviso onde se está permanente pronto para lutar. Gente, a pior coisa que tem é você estar despreparado. Já tentou correr de chinelo de dedo? Já correu de Havaiana? Arrebenta, você se machuca, daqui a pouco você perde o chinelo, perde aquelas tiras do Havaiana. Então a gente tem que estar preparado. Como é que você vai sair? Além dos pés dar equilíbrio para a gente, os pés vão trazer proteção. Imagina você indo para a guerra descalço. Aí você pode pisar numa pedra, pode se cortar, pode se machucar, pode se desequilibrar, pode um monte de coisa. Você pode colocar um prego. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, eu fui pular de uma árvore, acho que um pouquinho mais alto que isso aqui, e eu pisei bem em cima de um prego. Atravessou o meu pé, saiu em cima do meu pé. Para ajudar era enferrujado o prego, né? Para ajudar tem que ser enferrujado, porque senão pouca desgraça não é suficiente, tem que ser uma mais completa. Ainda tive que tomar aquela antitetânica, vocês que são me ajudem, é isso aí, né? Tomei, eu acho que era mais de uma, na época não era uma dose só, não sei se ainda é, não sei, mas eu tomei algumas doses daquele negócio. Pensa numa injeção doída. Mas eu tive que tomar. Então, é a mesma coisa, quando a gente não está calçado, ou seja, firmado na palavra, no Evangelho da Paz, nesse Evangelho que transforma o homem, a gente não tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente está desprovido de conhecimento, de sabedoria e de entendimento. Por isso que a palavra vai dizer, em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que vai me trazer esperança? Preste atenção numa coisa. Se as promessas de Deus cessassem agora, isso é sério, se as promessas de Deus cessassem agora, nesse exato momento, sabe o que tem que te alimentar? A fidelidade dele. A gente precisa se alimentar da fidelidade de quem Deus é, e do que Deus já nos provou, do que Ele é, e Ele é capaz de fazer. É óbvio que as promessas estão na palavra, mas é a fidelidade dele, a gente se alimenta dessa palavra, dessa fidelidade de quem Deus é. As botas garantem um movimento seguro sobre os mais diferentes tipos de terrenos, para não escorregar quando estiver em combate. Não dá para sair descalço, não dá para sair de qualquer jeito para a batalha, porque tem muitos cristãos que se ferem, porque vão de qualquer jeito para a batalha, vão desprovidos, vão sem armadura, ou vão sem armadura, não vão com a armadura completa, vão com partes da armadura. Só o Evangelho tem um alicerce firme para a vitória no mundo espiritual. Como é que a gente vence o diabo, pastor? Sujeitai-vos a Deus, Filipenses 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa obedecer a Deus, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão a gente é enganado, e qualquer vento de doutrina que bate, qualquer palavra, o que acontece? Porque muito tempo a gente escutou sobre libertação, e a gente ficava com medo, ou por falta de entendimento e de conhecimento. Por quê? Porque o que foi ensinado muitas vezes veio cheio de coisas que não são verdadeiras. A gente viu excessos dentro dessa área de batalha espiritual e de libertação, mas a Igreja Batista do Bom Retiro aqui, a gente se firma na palavra, a gente pega a palavra para estudar, é a palavra de Deus que dá o norte aqui para a gente, seja para batalhar, seja para guerra, seja para libertação, porque é a palavra. Então, ela está dizendo que a gente tem que estar calçado com esse Evangelho, tem que conhecer o Evangelho. Meus irmãos, se tirarem a Bíblia de você, se tirarem a Bíblia de mim, o que vai ficar? Tem que ficar o Evangelho vivo, que está marcado aqui dentro, através do Espírito Santo de Deus. É aquilo que você conhece, mas você só vai conhecer se você for alguém que se familiariza com a Bíblia, se você conhece a palavra de Deus. Como é que você vai se alimentar de algo que você não conhece? Em terceiro, o escudo da fé. Usem o escudo da fé, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Os dardos são acesos com o fogo do inferno, gente. Já viu aqueles filmes antigos que os arqueiros estão lá e vem vindo o exército querendo invadir, eles estão do outro lado da muralha, eles vão lá e colocam ou no óleo ou em alguma coisa e acendem aquelas flechas, aquelas tochas e atiram. Os dardos são acesos com o fogo do inferno, porque muitas vezes, mas isso, quem é o combustível que dá para ele lançar esses dardos são muitas vezes os nossos pecados secretos, que nós falamos ali atrás, que ficam ocultos. O diabo atinge o homem com mentiras, lógicas perversas, raciocínios blasfemos, pensamentos de vingança, medos, dúvidas e compreensões enganosas sobre o quê? Sobre o pecado.
Ah, mas já não é pecado, pastor. Acho que a igreja está muito radical nesse tempo. Presta atenção. Aquilo que foi pecado na época de Adão, foi pecado na época de Abraão, na época de Noé, na época de Moisés, foi pecado na época de Jesus, continua sendo pecado. Você pode enfeitar, pode botar um nome diferente, a gente pode vir com várias ideologias, dizendo que não é bem assim. Eu acho que está tendo um radicalismo dentro das igrejas. Eu quero te dizer uma coisa, o que a Bíblia diz que é pecado, princípio para Deus não é quebrado, aquilo que Deus estabeleceu lá atrás não pode ser quebrado, se for quebrado por nós vamos ter consequências. Então não adianta dar uma roupagem nova, não adianta botar uma roupa bonita, não adianta botar uma roupa cheirosa para o pecado, porque a hora que abre aquela roupa, o odor continua subindo, daquela podridão, daquilo que está estragado, que é o pecado, vai nos contaminando, o pecado vai estragando o homem, estraga a nossa vida, deixa com cheiro mau, deixa com cheiro insuportável, e aí você não consegue ficar realmente na presença de Deus, porque sobe nas narinas de Deus, vai subir aquele odor do pecado, então você tem que pedir perdão, porque senão você não consegue ficar na presença do Senhor. Isso vem através de raciocínios, como está aqui, de pensamentos de vingança, de medos, de dúvidas, de compreensões enganosas. Meus irmãos, não deixe que essa roupagem nova que a sociedade tenta colocar para amordaçar a igreja de Jesus Cristo, venha interferir na tua casa, na tua vida, no meio dos teus filhos, nos teus relacionamentos. Eu não estou dizendo que é para a gente sair daqui brigando com o mundo, não, mas a gente sabe o que é pecado. Não se dobre diante do pecado, não se dobre diante de Satanás. Satanás, ele chegou para Jesus e uma das coisas que ele ofereceu lá em Mateus foi justamente isso: olha, está vendo todos esses reinos? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás busca adoração, ele sempre quis ser adorado para estar no lugar de Deus. Quem oferece reino dos homens é Satanás. Todos esses reinos te darei. Quem oferece esses reinos para nós construirmos reinos e impérios, é Satanás. Porque Deus oferece o reino dos céus para nós. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus neste lugar, é isso. Você precisa chegar na tua casa e dizer que a tua casa é chegado. No momento que você pisa na tua casa, eu estabeleço aqui o reino dos céus aqui neste lugar, é chegado o reino de Deus nesse lugar, não esse reino do mundo, não esse reino que Satanás oferece. Se não forem imediatamente apagados, podem produzir incêndios que logo causarão a desobediência e nos separarão de Deus. A gente tem que usar o escudo da fé, porque toda vez que Satanás lança um dardo com você, e ele vai bater aqui na tua mente, o que vai te sustentar é você saber a tua fé em Jesus Cristo, e você conhecer o poder da palavra de Deus que está aqui. Você tem que deixar essa palavra entrar na tua mente, e descer para dentro do teu coração, para ela poder germinar e dar frutos na tua vida. As pessoas estão olhando para a igreja, as pessoas estão procurando recursos, as pessoas estão procurando respostas, mas se nem a igreja tem resposta, o que vai ser desse mundo? Por isso que nós temos que entender e conhecer o escudo, aquilo que é as nossas armas, que são de proteção. O escudo é de proteção, ninguém usa o escudo para atacar, só o Capitão América que pegava o escudo e lançava, mas normalmente a gente usa o escudo para proteção. Às vezes eu assisto os filmes da Marvel, não é só o pastor Lobo que assiste, estou assistindo pouco. Coloque o capacete da salvação, olha onde é que vai o capacete vai proteger a tua mente, meu irmão, vai proteger aqui, aonde tudo é elaborado. Satanás ataca a mente e a salvação do crente, ao atingir o pensamento e retirar a esperança da salvação. O inimigo desabilita o crente em qualquer luta, ele vai atacar a tua mente. Não é à toa que Romanos vai falar sobre o culto racional, vai falar para a gente que a gente deve o quê? Não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. É uma mente renovada, para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aprenda, ela é boa, ela se torna agradável e daí ela é perfeita para mim e para você. É assim que está lá em Romanos. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Gente, se você botar o capacete da salvação, você não vai dar tempo para ficar ouvindo lorota de Satanás. Você não é salvo, você é um pecador,
Você é o derrotado. Gente, manda embora, gente. Não abriga esse negócio na tua cabeça. Eu não deixo nem parar, gente. Quando vem esses pensamentos na minha cabeça, eu, em nome de Jesus, cala a tua boca e sai da minha mente agora. Pega esse dardo inflamado em nome de Jesus e volta para o inferno agora. Mas saia da minha mente, que a minha mente é blindada, a minha mente pertence ao Senhor. Leia Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, tudo que há virtude, tudo que tem louvor, isso habitai o vosso pensamento, isso estejai na nossa mente. A nossa mente precisa ser capturada por Deus, pela palavra de Deus, e não capturada por Satanás. Porque senão a nossa mente vai ficar ali pensando em pensamentos de derrota, de fracasso, e isso é alimentado por Satanás, através dos dardos que ele lança contra mim e contra você. Agora, se você não tem o escudo e não tem o capacete, quero dizer que você vai ser ferido, você não vai se proteger na batalha. A espada do Espírito, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente conhece para nos proteger, mas a gente também usa a palavra como resposta. Isso que Jesus fez, Jesus confrontou Satanás dentro da palavra, é a palavra de Deus, é o único equipamento ofensivo, é a arma de ataque do diabo e pelo qual triunfamos sobre o mal, é a arma que nós podemos usar de ataque contra o diabo. Jesus utilizou a mesma arma. Se Jesus utilizou essa arma contra Satanás, ô bonitão, fala sério, gente. Você quer usar contra o quê? Contra Satanás. Se Jesus já nos mostrou como é que ele venceu Satanás, a gente vai vencer da mesma forma. Se você conhecer o que é a palavra de Deus e o poder da palavra dele. Arrependa-te, pois quando não é breve, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:6. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir intenções e pensamentos do nosso coração. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Errais, pois não conhecer o poder de Deus, e nem a gente erra porque a gente não conhece o poder da palavra de Deus. E aí a gente abriga dentro do nosso coração um lugar de aprisionamento, um lugar de cativeiro. Quantos de vocês aqui, quantos de nós não vivemos aprisionados em mentiras? E depois que a gente sai do cativeiro, Douglas, sabe o que é engraçado? Que você olha e diz assim, cara, como é que eu consegui ficar tanto tempo dentro de um aprisionamento desse, de uma mentira, de um engodo, de um sofisma desse? Mas ficamos. Eu já fiquei. E muitos de nós ficamos muitas vezes presos. E alguns fazem striptease da armadura. Lucas 11:22. Mas sobrevendo um outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte aos seus despojos. O que acontece? Às vezes não precisa nem vir um valente, você já vai para a batalha totalmente sem equipamento nenhum. Você, quando fala em fazer um striptease da armadura, é que você já sai sem o escudo da fé, você já sai sem o capacete da salvação, você já sai sem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, você nem tem botas mais, você não calça, você anda descalço. E aí a gente vai para o fronte, a gente quer estar na frente de batalha, e aí a gente volta ferido. Quando volta ferido ainda dá para recuperar, mas tem gente que não se recupera. Conheço pessoas que nunca mais se levantaram. Eu conheço homens de Deus, que eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, que faziam prodígios, faziam sinais, milagres, pessoas eram curadas. Eu conheci pessoas assim, homens que tinham um ministério muito grande, homens que tinham um ministério que Deus deu para eles, que era muito relevante. Hoje são apenas cinzas do passado. Muitos até nem estão mais na igreja, nunca mais se levantaram, porque deixaram o coração deles inflamar, porque eles foram para a batalha, achando que eles eram bons, que eles não precisavam mais da armadura de Deus, que eles tinham o poder sozinhos e a autoridade para derrubar Satanás. O que aconteceu? Saíram, fizeram um striptease da armadura, voltaram feridos, muitos nunca mais voltaram. A armadura de Deus é para a gente vestir. Davi vestiu uma armadura que não é dele, e devolveu para Saul. Olha, é o seguinte, essa armadura aqui não dá para mim, ela é muito pesada, ela é maior do que eu, não consigo andar. Então, mas Deus tem uma armadura que é feita sob medida para você, para cada um de nós. Devemos pegar essa armadura, nos vestir dela, nos revestir dela, e aí sim, ir para a batalha. Lembra? Não tem neutralidade. Ou você está com a armadura de Deus e está lutando, ou você está apanhando sem a armadura de Deus, mas você está na guerra, está na batalha.
Não tem como a gente ficar neutro nesse lugar. Autoridade para vencer em 5 passos. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-lo em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, olha Eleazar aí, e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles, dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram as suas instruções quando saíram para, diga, batalha. Eles seguiram o quê? Todas as instruções. A gente precisa seguir as instruções que a palavra de Deus nos dá para a gente ir para as batalhas. Só que as batalhas, às vezes, as maiores batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes não estão na rua. Muitas batalhas estão dentro das nossas casas. E muitas batalhas não eram nem para existir, são batalhas que nós criamos. E é o lugar que a gente fica mais desprotegido, que era o lugar que a gente tinha que ter a maior proteção dentro da nossa casa, é o lugar que a gente fica sem armadura, é o lugar que a gente relaxa, é o lugar que a gente baixa a guarda, e é o lugar que a gente se fere e fere. A gente é ferido e a gente fere. É dentro de casa. É no meio do contexto familiar. Aonde os maiores traumas saem. Tem aqui pastores, psicanalistas. É da família que saem os maiores traumas. É do meio da família que saem pessoas feridas, machucadas, com rejeição, com abandono, com abuso, com humilhação. É do meio das famílias. O lugar de proteção, o lugar que devia ser a nossa fortaleza de proteção, é o lugar onde a gente mais se machuca e onde a gente mais machuca pessoas. Pense nisso. Pense nessa verdade. A unção, em primeiro lugar, a unção que dá autoridade. Chame Josué, homem que está o Espírito. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aonde está isso? Isaías 61. Jesus aqui, ele está citando Isaías 61. Ele toma posse dessa verdade, ele pega emprestado de Isaías essa palavra, e agora ele está citando lá no meio da sinagoga, dizendo, hoje se cumpriu essa palavra. Então essa palavra que o Deus está dizendo, que o Espírito do Senhor é sobre mim, é sobre você, é sobre cada um de nós, e Ele tem nos ungido para evangelizar as pessoas, nos enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, para dar restauração e vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é a igreja, isso é o povo de Deus, isso sou eu e você. Segundo lugar, mãos que delegam autoridade. Chame Josué e impõe as mãos sobre ele. Êxodo 17. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Quer ficar com a tua mão? Quem quer ficar com a mão levantada até o final do culto? Levanta a mão e fica aí que eu quero ver. Temos mais alguns minutos. Vai cansar, vai pesar. Mãos que delegam autoridade. O que eu entendo aqui? Sabe quem é a autoridade dentro da tua casa? Sabe quem é a autoridade? Faz assim para você. Você é autoridade espiritual dentro da tua casa. Se os teus filhos moram com você, você é autoridade espiritual dentro da tua casa. O que o texto está dizendo é que enquanto Moisés estava sendo sustentado por Arão e Hur, Israel estava prevalecendo. Agora eu quero perguntar, como é que a gente vai prevalecer dentro das nossas casas, no meio da nossa família? Como é que a gente vai trazer Jesus para dentro da nossa casa? Se a gente não está com as mãos levantadas, que simbolizam a autoridade que você recebeu de Deus, se as tuas mãos estão abaixadas dentro da tua casa, se você não levanta as mãos para abençoar os teus filhos, se você não levanta as tuas mãos para abençoar o teu cônjuge, se você não levanta as tuas mãos para abençoar aquela casa, aquele território, mãos levantadas, mãos que vão delegar a autoridade. Eis que vos dou autoridade. Você recebeu autoridade. Entenda, essa autoridade não é dada pelo pastor,
Essa autoridade não é dada pela Igreja Batista do Bom Retiro, essa autoridade foi dada, diga, por Jesus. Foi Jesus que deu autoridade para mim e para você. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pastor, tem a ver com Jesus. Jesus é bom. Mãos que delegam autoridade. O que nós temos delegado sobre as pessoas? As nossas mãos estão delegando essa autoridade que Deus nos deu? Você tem abençoado a próxima geração, você tem delegado isso sobre a vida deles? A imposição de mãos na Bíblia é um meio de conferir bênção, cura e vitória espiritual. Vou repetir, a imposição de mãos na Bíblia é um meio de conferir bênção, diga bênção, cura e vitória espiritual. Meu irmão, usa isso então. É uma maneira de você liberar bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua casa. É uma maneira de você liberar cura e vitória espiritual. É uma ação sacerdotal que identifica perdão ou outorga de bênçãos, É um sinal natural que comunica transferência de autoridade no mundo espiritual. Porque quando a gente vai ordenar um pastor, a gente chama ele aqui na frente, a gente coloca aqui, a igreja se coloca de pé, a gente impõe as mãos, a gente pega aquele azeite e derrama sobre a cabeça daquele homem. Foi isso que Moisés fez com Josué. Chama Josué, filho de Num, e reparte do meu espírito, da tua autoridade sobre a vida dele, diante de quem? Da congregação. Diante de quem? Da comunidade de Israel. Era para o povo ver, para o povo entender que aquele homem agora, Josué, recebeu parte da unção que estava sobre a vida de Moisés, e o mesmo respeito e temor que eles tinham na liderança de Moisés, eles teriam com Josué. Amém? Vocês estão aí? Então é um sinal natural que vai transferir a autoridade no mundo espiritual. É a concordância em participar de um ministério ou repartir uma unção. A unção que o pastor Lobo tem como pastor da igreja, como presidente, ele derrama sobre a vida da igreja, ele derrama sobre os seus pastores, ele derrama sobre as nossas vidas, e isso tem que descer como um caldo, lembra? Desce sobre a barba de Arão, sobre a gola, e vai escorrendo, e isso vai escorrendo da cabeça da liderança, sobre os pastores, sobre todos os líderes, sobre a nossa vida, e isso alcança a nossa vida. Isso é sério diante da Bíblia. A imposição de mãos, impõe as tuas mãos, meu irmão. Esse tempo eu atendi uma pessoa que ela perguntou para mim, falou, pastor, eu posso impor as mãos? Eu falei, pode não, você deve. Não, porque eu aprendi que não deveria. Eu falei, então deixa tudo que você aprendeu e vamos aprender de novo. Impõe a mão sobre os teus filhos, impõe a mão sobre aquelas pessoas que você ama, e libere palavras de bênção sobre a vida deles. O emprego de mãos na Bíblia, as mãos representam poder e autoridade. Êxodo 15, o Senhor, a tua mão direita, foi majestosa em poder, Senhor, a tua mão direita, despedaçou o inimigo. Oh, glória a Deus! Autoridade para realizar a obra de Deus, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Imposição de mãos para repartir unção. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Está aqui vários textos que vai falar como a gente pode levantar as nossas mãos, como é importante a imposição de mãos, minha e tua, levantando em todo tempo mãos santas, santificadas na presença do Senhor. Terceiro lugar, autoridade confirmada por Deus. Chame Josué e designe como líder para conduzi-los em suas batalhas. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde a Gilgal, Josué os apanhou de surpresa, o Senhor os lançou em confusão, diante de Israel, que lhe impôs uma grande derrota em Gibeon. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, para Azeca, o céu do Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos... Gente, a gente tem um Deus que luta por nós. A gente tem um Deus que se preocupa com a gente. Deus vai dizer aqui, ele é bem claro, que aquilo que Deus fez, as pedras que caíram do céu, matou mais inimigos do que todos aqueles que Josué lutou. E a gente fica insistindo em algumas coisas. Essa autoridade é confirmada por Deus. Deus te deu autoridade. O problema é que nós pegamos a autoridade, ou nós guardamos, ou nós jogamos ela fora, porque nós não acreditamos que nós temos autoridade. Então, aí o inimigo faz da gente gato e sapato, uma chacota.
A gente vê crentes derrotados, crentes fracassados, crentes que chegam na igreja. Pastor, o inimigo está feroz, está mesmo? Leia Apocalipse que você vai entender por que ele está feroz. Ele está feroz porque resta pouco tempo. Parece que todo o inferno está com a artilharia mirada lá para a tua casa, está uma ponto .50 lá, mandando bala para a tua casa. Meus irmãos, Satanás ele foi derrotado, ele foi exposto na cruz, e essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que nós precisamos é nos revestir dessa autoridade, acreditar nessa autoridade, nesse poder que há, na autoridade que Deus delegou para mim e para você, porque foi confirmado por Deus. Para quem tem o Espírito Santo, para quem tem um relacionamento com Deus, essa autoridade está sobre a nossa vida. Autoridade para orar com poder, chamou José e deu-lhe parte da sua autoridade. Então José falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Gente, esse texto aqui me enche de fé. O sol vai parar, e a lua vai parar. Um homem, a oração de um homem que decidiu entrar na brecha, um homem que recebeu uma unção, um homem que recebeu uma autoridade, e ele agora vai orar e vai usar essa autoridade com poder. O que acontece? Às vezes nós não acreditamos no poder da oração. Será que Deus pode curar? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Meus irmãos, autoridade para orar com poder. Você tem essa autoridade, precisamos exercitar. A gente vai para a batalha, a gente tem que entender, tem a unção, tem imposição de mãos, tem como orar com poder e autoridade, a gente precisa acreditar nisso. E por fim, autoridade sobre o inimigo. Chame Josué e comissione na presença dele. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui, ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Por que a gente se acanha? Por que a gente fica tímido às vezes? Por que a gente às vezes não alimenta essa fé dentro do nosso coração e não vê o sobrenatural e as coisas acontecendo? Meus irmãos, o que a gente quer te ensinar aqui é que você dependa só de Deus. A verdade é essa: você não tem que depender de nenhum pastor, você não tem que depender do Lobo, do Marcos, do João, do Getúlio, você não tem que depender de nenhum de nós, você tem que depender somente e exclusivamente de Jesus Cristo, de Deus. É Ele que te deu essa autoridade. A gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para caminhar juntos, sim, mas a gente precisa depender de quem? A gente depende de Deus. Autoridade sobre um inimigo vencido. Eis, eu lhes dei autoridade, Lucas 10:19, para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Autoridade sobre as trevas. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Autoridade para aniquilar o mal, 1 Coríntios 15, 24 e 25, e por fim é o fim. Eu quero orar com você, eu quero que você entenda essa palavra. A gente vai para a batalha, a gente sai em direção à guerra, a gente não pode sair desprotegido, é isso que esses textos estão nos mostrando. Primeiro ele nos leva para a gente entender que existe uma armadura, que eu posso me revestir, devo me revestir dessa armadura para ir para a batalha. E depois ele vai nos dando ensinamentos, a palavra de Deus vai nos dando direção de como vencer essas batalhas. Não é apenas estar com a armadura, mas é saber quem você é dentro daquela armadura ou fora daquela armadura, saber que você é filho de Deus, entender que você tem autoridade, porque Jesus já venceu Satanás. Satanás sabe disso, mas nós muitas vezes não sabemos disso, ou não vivemos isso, ou não acreditamos nisso. Aqui nessa igreja, o lugar de honra aqui é para Jesus.
Aqui a gente ergue um trono de adoração a Deus. Aqui quando a gente fala do inimigo, é para dar ferramentas para vocês e para mim, para cada um de nós, para a gente conhecer um pouco dessa batalha, de como se move uma batalha, de que forma realmente, quais são as estratégias de Satanás contra mim e contra você, qual é a maneira que ele obtém vantagem contra a gente. Mas a honra, a glória desse púlpito aqui, desse lugar de adoração é para Deus. Aqui ele não tem centralidade, nem na Bíblia ele tem centralidade, o inimigo já foi derrotado. Mas isso eu preciso sair da mente e do coração e acreditar, e tomar posse disso, e levar essa verdade para dentro da minha casa, e começar a viver isso dentro dos meus relacionamentos, e começar a mandar Satanás sair da minha casa, mandar os espíritos malignos pararem de atormentar e de tentar aprisionar os meus filhos. A gente vive uma perseguição espiritual. E o que eu não entendo muitas vezes é que muitas vezes a gente se acomoda, a gente sabe que está vivendo uma perseguição espiritual, algo que está acontecendo, e a gente fica como paralisado, a gente fica com medo, a gente fica aterrorizado, e aí a gente deixa de olhar para essas armas espirituais, a gente para de olhar para a armadura de Deus, e a gente desiste. O que eu quero te dizer, não desista de lutar, não desista da tua família, não desista da tua libertação, da tua liberdade, para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneçam pois firmes, e não tragam novamente esse jugo de escravidão sobre a tua vida. Vamos nos colocar de pé, nós queremos orar com você, só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, e eu quero convidar, cada um fique aí, quem recebeu, 2 aqui, pode ser 2 lá atrás, se for o caso. Nós vamos orar por você. Pode ser aqui, ó, Regiane, fica aqui, ó. Você pode ficar aqui. O Eduardo fica lá na ponta. O pastor João fica aqui, acho que vai dar. O Getúlio vai ficar lá. Nós vamos orar por você. Está vendo aqui? Qual que é o teu, Eduardo? Você que precisa de um milagre, você vai ali onde está o pastor Eduardo. Você está precisando de um milagre? Corre para lá, meu irmão, pode ir. Sai, você precisa de um milagre? Você que está com problema financeiro, vem aqui, ó, a pastora Regiane, junto com os intercessores, nós vamos orar por você. Você precisa de algo do sobrenatural de Deus, pode sair do teu lugar, meu irmão, saia. Ali é milagre, aqui é finanças, aqui você precisa de cura. Você está precisando de cura? Tem alguém na tua família que precisa de cura? Corra para esse lugar aqui, ó. Os pastores vão orar. Aqui, família, você está com problema familiar? Enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero que você exercite a tua fé agora. Não é a fé do pastor, é a tua fé. Você vai ficar nesse grupo aí, e nós vamos levantar um grande clamor daqui a pouco. Então, enquanto nós estivermos cantando aqui, com esse grupo de louvor, saia do teu lugar, faça um círculo aqui, fique aqui, se coloque diante de Deus, tome posse dessa verdade, venha mais para cá, ó, pode chegar todo mundo aqui, ó, pode abrir bem, saia do teu lugar, não fique, não tem neutralidade, lembra-se disso, não tem neutralidade. Você quer continuar ficando neutro? Eu quero dizer que não tem neutralidade no mundo espiritual. Venha tomar posse dessa verdade. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Levante as tuas mãos agora, os intercessores, os pastores. Vamos levantar as nossas mãos, vamos exercitar a nossa fé, como foi falado aqui. Impõe as mãos agora, acredite nisso. Há poder naquilo que a gente faz. Nós o adoramos. Comece a orar, meus irmãos. Abre os teus lábios agora, clame, diga que Ele é vitorioso. Ele é vitorioso e Ele está neste lugar. O Deus, nosso Deus, o Deus dos nossos pais está neste lugar. Ele é Deus poderoso. Clame agora, se coloque na brecha. Os reinos vêm, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adoro.
nosso Deus e nosso Pai. Nós invocamos o Teu nome aqui nesse altar, Deus. Nós declaramos que aqui o Senhor reina, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, forte, poderoso, maravilhoso, inigualável e incomparável é o Senhor. Nada nem ninguém se assemelha ao Senhor, ao braço forte do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir e o mover do Senhor aqui neste lugar, Pai? Nós queremos agora liberar uma palavra de fé sobre as famílias, Pai. Todo espírito de confusão, espírito de briga, espírito de adultério, espírito, Pai, de loucura, todo filho que está fora de casa vai voltar agora, todo cônjuge que está desistindo do casamento, Pai, em nome de Jesus, casamentos vão ser restaurados, vão ser transformados, famílias vão ser mudadas, famílias vão ser alcançadas pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue da cruz. Pai, nós liberamos aqui uma palavra de cura. Todo espírito de enfermidade agora saia em nome de Jesus. Todo espírito, Pai, que tenta aprisionar os teus filhos através de doenças no sangue, doença nos ossos, em nome de Jesus. Toda enxaqueca, todo soro positivo, toda dor agora, escoliose, dor nas pernas, dor na coluna, todo inchaço agora, em nome de Jesus. Toda doença no sangue, toda doença no cérebro, toda doença na cabeça, todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Bata em retirada, em nome de Jesus. Toda ferida que não quer cicatrizar, Senhor, vai cicatrizar agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura aqui sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Todo cativeiro financeiro agora, todo aprisionamento financeiro, toda falência financeira agora, nós damos uma ordem, sai em nome de Jesus, está quebrado, Pai. Empresários vão prosperar, abre portas para os teus filhos, Pai. Aqueles que estão buscando uma resposta financeira no Senhor, que eles encontrem essa resposta agora, em nome de Jesus. Eu abençoo agora, Pai, e nós repreendemos toda seta, toda ação de Satanás nas finanças dos teus filhos, e repreendemos todo espírito de consumismo no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, nós liberamos uma palavra agora de milagre sobre a vida dos teus filhos, Pai. Nada é impossível ao Senhor, e nós queremos liberar uma palavra agora sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós impomos as nossas mãos, nós cobrimos eles com o sangue da cruz, e o milagre que eles têm buscado no Senhor vai chegar em nome de Jesus. Restaura, Pai, a fé do coração dos teus filhos, nos encha nessa noite de fé, nos encha nessa noite de esperança, e que o teu poder se manifeste nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa história. E nós declaramos aqui que bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, amém, amém.